Olá pessoal, este é o Brasileirinho Tutoriais. Eu sou o professor Walter Júnior e hoje vamos falar como funciona o veículo. Vamos falar sobre o sistema de alimentação do veículo. Qual o caminho que o combustível percorre desde o reservatório de combustível até chegar no motor. Estamos vendo aqui um motor chamado motor flex. Esse motor funciona tanto a gasolina como funciona com etanol, mais conhecido como álcool. Vamos ver aqui em quantas partes esse motor se divide. O motor do veículo se divide em 3 partes: cabeçote, bloco, também chamado bloco de cilindros, e o cárter. Na parte superior do motor, cabeçote, nós temos alguns equipamentos como eixo comando de válvula, balancins. Na parte do bloco, ou bloco de cilindros, é onde se encontram as câmaras de combustão, ou seja, os cilindros, as bielas, o próprio eixo do motor, mais conhecido como virabrequim ou cambota. E na parte inferior nós temos um reservatório de óleo chamado cárter. Então a divisão do motor basicamente é cabeçote, bloco de cilindros e cárter. Agora, para que esse motor funcione, é necessário que tenhamos combustível. Então, aqui está um reservatório de combustível, que alguns chamam como tanque de gasolina. Como esse motor é flex, é um reservatório de combustível. Tanto faz álcool como gasolina. Agora, para que esse combustível que está no reservatório chegue até o motor, é necessário que tenhamos um equipamento para levar esse combustível do reservatório de combustível até o motor e compressão. Esse equipamento chama-se bomba de combustível. Hoje ela é eletrônica e ela fica dentro do próprio reservatório de combustível. Por isso que é necessário que o condutor sempre ande com esse carro, não na reserva, porque como essa bomba ela aquece um pouco, esse próprio combustível faz a refrigeração dessa bomba para ela não queimar. E hoje essas bombas elas são eletrônicas blindadas, não existe mais reparo para trocar. Quando ela queima, é necessário que se troque a própria bomba, e o preço varia de acordo com o modelo do veículo. Então essa bomba pega o combustível que está aqui no reservatório e vai levá-lo até o motor. Só que nesse meio termo, nesse caminho, é colocado um filtro de combustível. Como o nome diz, esse filtro serve para reter as impurezas que por acaso contenham no reservatório, para que essas impurezas não cheguem até o sistema de alimentação, a injeção eletrônica, para não danificar esses bicos injetores. Então esse equipamento, alguns veículos, o filtro de combustível é blindado, outros é aquele pequenininho, mas a função dele basicamente é reter as impurezas, filtrar o combustível para que ele chegue limpo no seu destino. Então o combustível sai do reservatório através da bomba de combustível. No meio do caminho ele é filtrado e chega no motor, onde ele chega até a injeção eletrônica.
Os veículos fabricados de 1994 para cá já tem a injeção eletrônica. Os veículos fabricados de 1994 para trás, eles têm um sistema aqui chamado carburador, chamados carros carburados, que tem a mesma função, ou seja, fazer essa mistura do ar com o combustível para jogar dentro das câmaras de combustão. Então, quando esse combustível chega na injeção eletrônica, essa injeção eletrônica faz essa mistura adequada combustível-ar e joga dentro das câmaras de combustão. Existem veículos que têm 2 cilindros, existem veículos que têm 3 cilindros, 4, 6, 8, 10, depende da marca do veículo. Nós vamos trabalhar aqui basicamente com um veículo flex, que trabalha com álcool e gasolina, um motor de 4 tempos, que a gente vai ver aqui ele funcionando logo após, e que tenha 4 cilindros. Então, quando o combustível entra na injeção eletrônica, esse combustível é jogado dentro das câmaras em tempos corretos, milimetricamente calculados. Existe uma reação química onde essa energia térmica se transforma em energia mecânica, e o que sai dessa mistura, antigamente era jogado direto na natureza, esses gases nocivos. Esses gases vão passar por um catalisador. A função do catalisador é fazer uma limpeza desses gases. Quando acontece essa mistura dentro da câmara de combustão, quando acontece essa queima, essa explosão, o resultado são gases como CO, que é o monóxido de carbono, CO, uma molécula de carbono, uma molécula de oxigênio. É um gás letal que mata por asfixia. Também o que provém dessa queima é o CO2, uma molécula de carbono, 2 moléculas de oxigênio, mais conhecido como gás carbono, e alguns gases como diazina dos motores que queimam, que consomem o etanol e assim por diante. Antigamente esses gases eles eram jogados diretamente na natureza, e isso prejudicava o meio ambiente. Então, para o pessoal que está fazendo o curso da primeira habilitação, existe dentro do conteúdo programático uma disciplina que fala sobre isso. Os veículos como modo poluente do meio ambiente, as queimadas, as indústrias e os veículos. Então, esses veículos hoje, eles já não jogam tanto gás nocivo à natureza. Eles têm agora um catalisador, que dentro deste catalisador acontece outra reação química, onde esses gases nocivos vão ser transformados eles são transformados aqui dentro em CO2, que é o gás carbono, e também em H2O, que é água. Os gases continuam seu caminho, passam pelo escape por um bojo, onde tem algumas serpentinas para baixar o volume desse veículo. Então só aí chegam na natureza. H2O, uma molécula de hidrogênio, aliás, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, que é o componente da água, e CO2, uma molécula de carbono e 2 moléculas de oxigênio. Então esse é o caminho basicamente falando, desde que o combustível está no reservatório até que ele chegue para fazer este motor funcionar. Agora vamos ver quando esse combustível chega na câmara de combustão, como é esse funcionamento. Funcionamento de um motor de 4 tempos.
Há muito tempo atrás existiam veículos que também funcionavam com motor 2 tempos. Na sua grande maioria, motocicletas e automóveis hoje funcionam com motor a 4 tempos. Então, essa é uma câmara de combustão. Para veículos que têm 4 cilindros, existem 4 jogos iguaizinhos a este aqui. O que vocês estão vendo aqui rodando aqui em cima é um eixo chamado eixo comando de válvulas. Logo abaixo, aqui uma válvula chamada válvula de admissão. Do outro lado, o eixo comando de válvulas, abaixo uma válvula chamada válvula de escapamento ou exaustão. Aqui ao centro, os senhores estão vendo a chamada vela de ignição. É ela que libera uma centelha para que haja combustão dentro da câmara no terceiro tempo do motor. Subindo e descendo aqui nessa parte branca é o chamado pistão, e essa parte verde que os senhores estão vendo chama-se biela. Qual é a função da biela? É ligar o pistão ao eixo do motor. Esse eixo meia-lua que os senhores estão vendo rodando aqui embaixo, ele tem vários nomes. O nome dele é eixo do motor, também se conhece como vira-brequim, cambota e assim por diante. Então esse é uma câmara de combustão, um cilindro. E esses números que vocês estão vendo aqui de baixo, aqui ao lado, número 1 é a admissão do combustível, motor de 4 tempos. Número 2 é a compressão deste combustível, dessa mistura ar combustível. O 3, terceiro estágio, é a explosão, é onde nós falamos essa vela aqui de ignição libera uma centelha para que haja queima, a explosão. E o 4 e último tempo do motor chama-se exaustão. Então um motor de 4 tempos, ele tem o primeiro tempo admissão, o segundo tempo compressão, o terceiro tempo explosão e o quarto tempo exaustão ou escapamento. E avisando aos senhores que estão tirando a primeira habilitação, que o canal Fênix Trânsito, o canal de segurança e educação para o trânsito, ele tem todo o material didático pedagógico para o curso teórico da prova do Detran. Fênix Trânsito, o seu canal de segurança e educação para o trânsito. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entrem no nosso canal, que nós teremos o maior prazer em dirimir as dúvidas para o pessoal que vai tirar a primeira habilitação. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.